Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Hebreus capítulo 11, vocês ainda estão em Hebreus, né? E tem um capítulo lá da lição de vocês que ele fala sobre a fé. Muitas pessoas falam, e é verdade, claro, que ali o autor dos Hebreus está falando sobre a galeria da fé, dos heróis da fé. E a revista de vocês fala ali das pessoas que são citadas aqui no capítulo 11 de Hebreus. Muitos heróis da fé. Eu quero pensar com vocês, nesse capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3, não apenas nessa questão dos heróis da fé, citando os heróis da fé, mas pensar o que eu tentei entrar na mente do autor aqui, irmãos. Porque se a gente está falando para pessoas que são convertidas, são judeus convertidos, que foram alcançados pela graça, como falei aqui ainda há pouco, e que essas pessoas estavam na iminência de desistirem da caminhada cristã. Eu entendo aqui que depois de várias comparações, o autor tem que falar sobre aquilo que eles estavam querendo abrir mão, que é a fé. Então ele tinha que falar o que é a fé. E o que é o produto dessa fé? Qual o produto dessa fé? Não é? E eu entendo que ele, então, desenvolveu esse capítulo exatamente para dizer o que é a fé e o que é viver pela fé. Se você for prestar atenção, ele vai dizer, e vai repetir isso várias vezes no capítulo, ele vai dizer assim: pela fé, fulano de tal fez isso. Pela fé, fulano de tal fez aquilo. Né? Vocês vão olhar que todo o capítulo está recheado dessa expressão pela fé. Por quê? Porque o crente vive pela fé, irmãos. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós vivemos de fé em fé. Nós vivemos pela fé. Né? Então, se nós vivemos pela fé, aquelas pessoas que estavam vivendo pela fé, eles têm que entender o que é fé, por que a gente vive pela fé, né? Por que a gente suporta tantas coisas, e qual é o produto dessa fé. Mas para ele falar sobre isso, ele usou pessoas que viveram pela fé e quais foram, o que eles obtiveram, o que eles obtiveram vivendo, suportando todas as tribulações e dificuldades da vida, o que eles conseguiram ao final, né, vivendo pela fé. Então é isso que eu quero, mais ou menos, nesta manhã, conversar com vocês. Esse capítulo 11, eu quero ler só até o versículo 3, depois nós vamos usar os demais versículos do capítulo 11. Eu espero concluir nesta manhã. Eu estou sem relógio. Que horas são, irmãos? 11 horas, né? Então nós temos aí 1 hora tranquilo, né, para poder expor. Se não der, a gente termina aqui, no próximo domingo a gente continua. Tá certo? Mas então vamos ler. 11, versículos de 1 a 3. Então eu pergunto, será que Deus... Estou certo aqui? Não, estou em Romanos. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Muito bem, então entendam. Ele conclui o capítulo 10 com uma advertência aos judeus convertidos. Ele diz assim: olha, vocês não voltem atrás, né? Porque se voltarem atrás, vocês estão cometendo o quê? Apostasia. E cometer apostasia tem um castigo, né? Tem uma consequência muito pior do que daqueles que se voltaram as costas para a lei. Porque quando você descumpre a lei, diante de 2 ou 3 testemunhos, você ali é acusado e você tem consequências sobre isso. Agora, muito pior é você que recebeu o Evangelho e que virou as costas para o Evangelho. Então, ele termina o capítulo 10 com essa advertência. Aí ele entra no capítulo 11. Quando ele entra no capítulo 11, ele vai dizer assim: mas o que é que vocês estão abrindo mão? Dessa fé. E ele então define a fé. Ele define não no aspecto, porque eu vejo a fé de 2 formas, né? Eu vejo a fé como um ato instantâneo, que é a fé salvífica, aquela que, pela graça de Deus, nós recebemos, e entendo a fé, depois que você tem o ato da salvação, você caminhar por ela, que é pela fé que ele vai citar aqui. Então, ele define a fé, não aqui a fé salvífica, mas a fé que nós andamos, que damos continuidade a essa caminhada cristã. É por isso que, muitas vezes, as pessoas confundem esse conceito. O conceito de fé está muito popularizado e muito desvirtuado. Não é? Muito desvirtuado. Porque, muitas vezes, a pessoa pensa que a fé é pensamento positivo. As pessoas exploram isso. Você tem que ter fé, você tem que acreditar que isso vai acontecer. Isso é pensamento positivo, irmãos. Não é? Pensamento positivo é quando você foca, eu vou passar nesse concurso, certo? E aí você acredita que você vai passar, que você vai passar. Isso é pensamento positivo. Tá? Fé é uma coisa diferente. Fé é uma entrega. Fé é você ter certeza da existência de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, que você entrega a sua vida a Jesus, confiando que Ele, a partir daquele momento, vai cuidar de você totalmente, Ele é o Senhor da sua vida, portanto, Ele vai conduzir a sua vida segundo a vontade dEle e o propósito dEle. Isso é fé. Então, por exemplo, eu vou fazer um concurso. Senhor, eu vou fazer um concurso. Se for da tua vontade, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, vou me preparar. Mas se for da tua vontade, né, permita que eu passe nesse concurso. E não dizer assim: Senhor, eu vou passar nesse concurso. Não é assim. Nós nos colocamos totalmente à disposição de Deus, que Ele possa conduzir a nossa vida segundo o que Ele quer. Se eu não passar, aí eu fiz a minha parte, eu pedi ao Senhor, então é porque o Senhor, eu entendo que o Senhor tem outras coisas para a minha vida. Não é? Tem outros propósitos para a minha vida. Certo? Então, fé não é pensamento positivo. Tá? Fé é você descansar no Senhor, deixar que Ele conduza a sua vida, né, sabendo que Ele está conosco todos os momentos da nossa vida, conduzindo o processo e a história que será escrita da minha vida. Né? Isso é fé. Tá certo? Então, a gente precisa pensar a fé dessa forma. Nós não podemos confundir o conceito. E a gente precisa entender um pouco o que é que o autor está querendo dizer. Por isso que eu dividi aqui a fé como aquele ato, né, porque é diferente, são 2 coisas diferentes. Mas é a mesma fé, embora diferentes. A fé salvífica é aquele dom de Deus, recebida pela graça da salvação. Não é? O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, né, que pela graça sois salvos mediante a fé. Não é dom de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não pelas
é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Tá certo? Essa é a fé salvífica. É aquela fé que nós somos, de repente, cai a cortina, a gente entende que nós somos pecadores, que nós dependemos de Deus e nós queremos, então, ser salvos pelo perdão de Deus recebidos ali. Não é? Essa é a graça, né, o dom da graça, nós recebemos a fé, e aí nós passamos a acreditar plenamente no Senhor e entregar a vida a Deus naquele momento. Isso é fé. Tá? Então a gente, é a fé salvífica. Tá? É aquela que aquele ladrão na cruz teve naquele momento ali. Foi o que salvou o ladrão na cruz, irmãos. Não é? Porque depois ele não continuou andando pela fé, mas ele, naquele momento, naquele exato momento, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Né? E Jesus, naquele momento ali, reconheceu a fé daquele ladrão e salvou. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a fé, é um ato instantâneo. É a fé que nos salva, é a fé que a gente deposita toda a nossa confiança, toda a nossa vida agora não pertence mais a mim, agora pertence a Deus. Por isso que Ele é Senhor. A vida não é mais minha. Porque antes a vida era minha. Eu tomava conta de mim, eu fazia o que eu queria, minha vontade, meus desejos. Eu fazia isso. Mas a partir daquele momento eu não sou mais dono de mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Ele é o dono do meu ser, da minha vida. Não é? Então a fé salvífica é esse momento em que você decide que você vai viver realmente na dependência e completa dependência de Deus. Que Deus vai guiar os nossos passos. Né? Se a gente realmente se entregar ali a Ele. Tá? Então é aquele ato de crer. Momento em que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta em nossa vida. E nós entregamos então a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí eu pensei, então, temos aquela fé, mas aí nós temos a nossa caminhada. E a caminhada agora como salvos em Cristo Jesus, como pertencentes à família de Deus, ao reino de Deus. Tá certo? E a gente recebeu aquela fé, o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 10, que a fé a gente tem naquele momento, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, ou seja, nós somos confrontados com a verdade, né, a verdade da palavra de Deus, e ali a gente recebe essa fé. Tá? Nós somos confrontados com a verdade. É o meio, é o caminho de nós termos a fé, é a palavra de Deus. Tá? E o segundo que eu coloquei é a existência da fé, do andar pela fé. Nós temos então a fé salvífica e o andar pela fé. Tá certo? E aí é como você se comporta, é o seu testemunho, né? É o seu caminhar a partir dali, como servo de Deus. Tá certo? Essa é a fé, é o andar pela fé. E é essa fé, esse andar pela fé, é que nos dá coragem, que nos dá ousadia, né? Que nos dá perseverança no nosso caminhar. Né? As lutas das dificuldades, a gente permanece firme nessa caminhada, porque nós acreditamos que o Senhor está conosco e tem o controle de todas as coisas. Né? E é exatamente isso que o autor aos Hebreus quer mostrar para a gente. Porque entendo, irmãos, os judeus estavam para desistir da caminhada, os judeus cristãos, os convertidos, estavam para desistir. E aí, como perseverar? Aí o autor diz assim: vocês têm que olhar pela fé. Vocês têm que olhar para a fé, porque olhando para a fé e entendendo este caminhar, vocês vão perseverar, né, na caminhada cristã. Então vejam, é como você se comporta, o seu testemunho, testemunhando a existência de Deus na sua vida. É isso que lhe dá coragem, que dá ousadia, o enfrentamento das lutas, perseguições sofridas por causa da sua fé, a perseverança diante das tentações. Isso é o caminhar pela fé.
É o caminhar pela fé. E é isso que o autor, né, é o que ele está tratando aqui aos Hebreus. Tá certo? E o que ele está tratando aqui é exatamente isso. A fé que nos dá força, a fé que nos dá coragem, a fé que nos dá perseverança na caminhada cristã. Certo? E aí ele diz o seguinte, pensando nisso, ele vai definir a fé dentro desse contexto de andar pela fé. Tá? Não é uma definição de fé, porque, irmãos, no português a fé está como substantivo. E eu acho que é uma das poucas línguas que usa a fé como substantivo. Mas a fé é um ato, é uma atitude, é uma ação. A fé é verbo. Nos originais, em algumas línguas, como no inglês, em outras línguas, ela já é tratada como um verbo. Porque fé não é algo abstrato, não é um substantivo, não é algo, mas é uma atitude, é uma ação que você toma. Né? Você toma uma atitude em relação àquilo que você crê. Tá? Então ele define o seguinte, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá? Vejam essa definição aí. Quando for 11h30, por favor, me avisem, tá, queridos? Que eu estou sem relógio aqui. Vejam essa definição aí. Certeza e convicção. São duas palavras que estão nessa definição. A primeira é certeza. A segunda é convicção. Tá? E o que é essa palavra certeza? Eu fui olhar no original, o que o autor dos Hebreus queria colocar com certeza. Ele diz assim, é o ato de colocar ou de estabelecer sob. Então eu entendo que a certeza é você se colocar debaixo da sua fé, daquilo que você crê. Mas ele está colocando aqui, debaixo das coisas que se esperam. O que que você espera? Eu espero chegar aos 80 anos de idade, é isso? Eu espero sair daqui e não chova, e eu possa sair sem me molhar. É isso? Não. O que a gente espera, irmãos, é aquilo que já foi estabelecido por Deus. São as promessas do Senhor que estão na palavra de Deus. E a gente sabe que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Não é isso? Então, quando a gente espera, a gente tem a certeza, ou a gente está debaixo das promessas do Senhor. Vocês vão ver que todas as vezes que ele vai citar os heróis da fé na galeria da fé, ele está citando aqui uma palavra que está se cumprindo na vida deles. Então, quando ele diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza de que todas as promessas de Deus que estão constantes na palavra de Deus irão se cumprir na minha vida. A promessa de vida eterna. Irmão, se eu desistir da minha caminhada cristã, eu estou perdendo a vida eterna. Mas se eu perseverar na vida cristã, tá certo? Eu vou entrar pela porta do reino. Não é isso? Então eu espero a minha ressurreição, não é? Porque é uma promessa de Deus que nós vamos ressuscitar. Eu espero a minha ressurreição e a minha vida eterna. Então é a certeza, eu tenho certeza de que isso vai acontecer na minha vida. Independente do que possa acontecer, das circunstâncias que eu possa viver, das dificuldades, das lutas que eu vou enfrentar, eu tenho certeza de quando eu fechar meus olhos, eu vou estar no seio de Abraão. Não é? Mas ele não para aí, ele diz assim, convicção de fatos que não se veem. Não é porque você está debaixo das promessas, mas você tem um fato de você, quando você olha para frente, você não está enxergando que você vai ser glorificado, que você, né, você está lá no céu com o Senhor, coisa que não se vê, é abstrato ainda para a gente, né? A gente não é palpável, tá certo? É abstrato ainda. Né? Então, lá no original diz assim, convicção
é a crença firme a respeito de algo. Né? É a verificação pela qual algo é provado ou testado. Tá? Então, convicção é essa firme, né, certeza, quase que se tornam a mesma coisa, mas não é, porque uma coisa é você estar certo que vai acontecer, outra coisa é você estar convicto de algo que você não está vendo, mas você tem, agora você consegue palpar. Tá? Estou convicto disso. Eu estou convicto de que se eu colocar água na geladeira, ela vai se tornar gelo. É isso. Porque eu já vi isso acontecer. Né? Então, eu estou convicto de que realmente as promessas do Senhor se cumprem. Por quê? Porque elas têm se cumprido ao longo do tempo. Eu já vi isso acontecer. As promessas do Senhor têm sido cumpridas, né? Têm sido fiel, e ela está se cumprindo. Tá? Então, eu estou convicto de que aquilo que ainda falta acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque a história me diz que realmente vai acontecer. Tá certo? Então, isso é que ele está querendo fazer você entender aquilo que ele vai demonstrar a partir desse momento. Tá claro isso, irmãos? Conseguiram entender? Tá claro? Então, o que essas palavras nos ensinam? O que elas nos dizem? Elas nos ensinam que a fé, né, a nossa caminhada cristã, ela não admite dúvidas. Não admite você vacilar, você duvidar em alguma coisa. É por isso que nos dá firmeza diante das dificuldades, das lutas e das tribulações, permanecer, porque a gente não tem dúvidas de que o Senhor está conosco, que as suas promessas vão se cumprir na vida da gente. Tá? Então, ambas as palavras, elas não admitem dúvidas. Por isso, o autor coloca, primeiramente, um grande desafio na sua definição. Quer dizer, ele define no versículo 1, e aí, irmãos, ele coloca dois grandes desafios. Antes de falar nos heróis da fé, ele coloca dois grandes desafios para a gente. Qual é o primeiro? Versículo 2. Aí ele diz, pela fé, os antigos. Ora, os antigos é que me provam que os antigos é que me provam que as promessas de Deus se cumprem. Não é? A gente olha para os antigos. Mas ele diz assim, pela fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Bom testemunho de quê? De andar pela fé. Do cumprimento das promessas. De que a palavra de Deus é viva e eficaz. De que ela se cumpre na vida de cada um. Né? Então, eles deram bom testemunho, porque ele vai citar o bom testemunho deles logo abaixo, e ele vai dizer, eles deram bom testemunho. A nossa vida, ela tem que ser vivida dessa forma, dando bom testemunho de que Deus existe, Ele habita em mim, Ele está comigo e Ele conduz a minha vida, e que as promessas dele estão se cumprindo, e que vai se cumprir. Esse é um grande desafio para nós como igreja, que é, irmãos, uma das coisas mais difíceis, porque o que a gente tem visto é a igreja, a cada ano, cada dia que passa, né, na história, ela vem perdendo a sua integridade, por causa do péssimo testemunho dos irmãos que participam de igrejas. Tá certo? Esse é um desafio. E sabe qual é o outro grande desafio que ele coloca? É você acreditar que o mundo foi criado por Deus, pela palavra. Não é? Por quê? Porque todo mundo tenta provar que Deus não existe, que o mundo não foi criado por Deus. A ciência tenta provar isso. Porque a ciência é o Deus dos homens, não é? A ciência é o Deus dos homens. O homem, ele é Deus de si mesmo, mas tem algo maior que a ciência, que é o Deus dos homens. E a ciência tenta provar que Deus, que é o Deus dos deuses, não existe.
E ele então diz assim, no versículo de número 3: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ora, a gente tem, né, as teorias aí da criação, criacionismo e o evolucionismo, né? São duas correntes que nossas crianças estudam nas escolas, a teoria da criação do universo, do Big Bang, né? Da faísca, né? A partícula originária, né? Então tem várias teorias aí da criação do universo, e nossas crianças estão aprendendo isso nas escolas. Não é à toa que quando crescem, chegam na adolescência, juventude, e que vão para as universidades, né, estão abandonando a sua fé, deixando as igrejas, vivendo para o mundo. Por quê? Porque não acreditam. Alguns crentes ainda dizem assim, não, um dia está ali na palavra de Deus, são 1000 anos, portanto, realmente o universo, segundo os cientistas dizem, tem milhões de anos de existência. Isso aí, irmãos, é desacreditar na palavra de Deus. Ah, mas a ciência diz isso. Não me interessa. O que me interessa para mim é o que está escrito na palavra. Irmãos, eu fiz o meu trabalho de exegese em hebraico no seminário. Eu fiz a exegese desse texto de Gênesis capítulo 1. Tá? E lá a palavra dia, Yom, acho que é Yom. A palavra dia é dia de 24 horas. Está lá no hebraico. Tá? Então, não importa se a ciência está dizendo que foi 1000 anos, 10.000 anos, 100 anos. Para mim, eu creio que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º. Tá? Quem quiser me xingar de fazer pouco de mim, pode fazer, mas é o que eu creio. Tá certo? Essa é a minha fé. Se eu creio que Deus é todo-poderoso, é onisciente, onipotente, onipresente, eu não vou crer que Deus é capaz de criar o mundo em 6 dias, o universo em 6 dias. Ele podia criar até em um dia, aí ele quis criar em 6. Ele podia criar até só num piscar de olhos, aí ele fez em 6. Ele tem uma ordem da criação. E é interessante, irmão, se você for olhar o livro de Gênesis, a ordem da criação de Deus é a ordem que os cientistas dizem que foi acontecendo. Não é? As águas, as plantas, os animais marítimos, os animais terrestres, o homem no final. Essa é a ordem. Entende? Então, esse é o grande desafio da fé. É você acreditar naquilo que os olhos não conseguem ver, naquilo que os olhos não conseguem palpar. Né? É muito abstrato, mas ele é uma convicção. É uma convicção. Se nós não andarmos pela fé e dando testemunho pela fé, aqueles que não são crentes jamais vão acreditar. Se nós que estamos dentro do contexto, vivendo no ambiente espiritual, onde a gente está vendo as coisas acontecerem, né? Deus trabalhando, Deus fazendo, e a gente ainda duvida da possibilidade de Deus ter criado o mundo em 6 dias, aí é difícil o desafio. Não é isso? Então nós somos aquelas pessoas que temos que dar bom testemunho. Tá? Temos que dar bom testemunho. Se você tem que aprender as teorias que tem por aí, tem que aprender. Porque você vai fazer prova, tem que saber. Tá certo? Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você crer. São duas coisas diferentes. Tá? Então, irmãos, esses exemplos aí, né, o autor, ele coloca, já de chanfra assim, ele já bota na frente da gente esse exemplo do conceito que ele está dizendo aqui. E aí ele vai começar
a desenvolver, né, essas pessoas que vivem aí, e ele então vai dizer o seguinte: essas pessoas que eu citei aqui no capítulo 11, estou falando aqui pelo autor, tá? Eles estão passando e passaram por coisas muito piores do que vocês passaram. Eles deram um bom testemunho, porque passaram por coisas piores do que passaram, e eles não desistiram da caminhada de fé. Então vejam aí, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 16, ele vai dizer assim: agora desejo uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ou seja, eles acreditavam, né, eles acreditavam, que já morreram, acreditavam que Deus havia preparado uma pátria celestial. Então eles viveram na certeza que eles iam para essa pátria celestial. Agora vejam aí os versículos 35 ao 40. O versículo 35, a partir da parte B, diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ao meio. A gente sabe que o profeta Isaías foi cerrado por Manassés, né? Manassés mandou cerrar Isaías ao meio, né? Cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. Mas esse capítulo é tremendo, porque ele vai mostrar assim: olha, esses que deram bom testemunho, passaram por tudo isso, presos, algemados, cerrados, apedrejados. Vocês estão aí sendo perseguidos, estão querendo abandonar, e esses aqui? Não é? E esses aqui. É por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Por esse testemunho que foi dado pelos antigos. Quantos morreram pelos leões na arena? Quantos? Quantos morreram amarrados em tronco de madeira e queimados vivos? Queimados vivos. Mas a igreja firme, né? Firme. E aqui nós estamos, por causa desses heróis da fé. Aí você pergunta assim: mas vale a pena a gente passar por tudo isso, né? Talvez aquelas pessoas que estavam querendo desistir, estavam avaliando, dizendo assim: será que vale a pena? Eu posso voltar a viver minha vida tranquilamente, sem precisar passar por essas torturas, né? Vale a pena? Aí o autor vai colocar o seguinte: é claro que quem vive pela fé tem seus galardões, né? Tem seus frutos, tem os prêmios que Deus, porque o autor aos Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é isso que diz o autor aos Hebreus? Galardoador quer dizer é aquele que está presente, né? Derrama da sua graça. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que horas são?
Hein? 11h36? 33, já passamos, né, irmãos? Vocês estavam tão atentos. Eu acho que eu vou terminar esse negócio aqui. Primeira coisa está no versículo 3 e 4. Não, é versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Sabe o que eu vi aqui, irmãos? E as obras realizadas com fé, elas são eternas. As obras são eternas. Elas não são passageiras. Passageiras, se você for olhar no aspecto físico, temporal, mas elas são eternas no sentido espiritual. Porque o sangue de Abel ainda fala até hoje. Quantas e quantas vezes vocês já ouviram mensagens sobre os sacrifícios de Caim e Abel? O sangue de Abel foi derramado sobre a terra. O sangue de Cristo foi derramado sobre o propiciatório. Essa comparação é feita pelo autor. O sacrifício, a fé de Abel, né, ainda fala até hoje, ecoa nos dias de hoje. O autor cita o exemplo da fé em Abel, quer ver o texto aqui? Hebreus capítulo 12, vejam aí, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha aí. Ele faz essa comparação. Não é? O sangue de Abel foi derramado pela fé, porque ele apresentou uma oferta com fé e agradou a Deus pela fé no coração. E Caim não. Então, Caim matou Abel porque Abel testemunhou da sua fé diante de Caim. Abram em Mateus capítulo 26, versículo 13. Diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Obras eternas. O que foi que essa mulher fez? Quebrou um vaso de alabastro e lavou os pés de Jesus. As pessoas começaram a criticar. E Jesus disse isso aqui: aonde for pregado o evangelho, vai ecoar esse ato de fé que ela praticou aqui. As obras realizadas com fé, elas são eternas. Elas ecoam ao longo do tempo. Até hoje, já morreu Billy Graham, mas se fala na obra de Billy Graham, né? O grande evangelista do século XX. Tá certo? As obras realizadas com fé, elas ecoam no tempo, elas são eternas. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu vi aqui. A segunda coisa que eu vi está no versículo 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quando a gente realiza obras de fé, nós somos recompensados por Deus. Não precisa a gente estar pedindo, embora a gente peça porque existem outras necessidades. Mas Deus sabe e conhece o nosso coração, sabe do que precisamos. Não é? Aqui nesse texto, diz assim: Deus recompensa os que o buscam.
Então, aqueles que se aproximam de Deus, eles são recompensados de Deus. Aqueles que se aproximam com fé, né, que demonstram e que realizam, que dão bom testemunho de fé. Enoque foi transladado, né, pelo testemunho, o bom testemunho que ele deu, que agradou a Deus. O bom testemunho de fé. Então a gente vai ver Enoque, a gente vai ver Noé. Se a gente for ver a história de Noé, diz lá, Noé andou com Deus, não é? Deu bom testemunho. A gente vai ver Abraão. Abraão foi testado e foi aprovado, tá certo? E qual foi a recompensa? Foi pai de uma grande nação. É pai de uma grande nação, que é a nação de Deus, não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi da linhagem de Davi que veio o Salvador. Então, as obras da fé, realizadas com fé, produzem o quê? Recompensas. Deus é galardoador daqueles que o buscam e que realizam e que dão bom testemunho das obras de fé. Vejam aí os versículos de 7 a 10. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Aqui ele fala dos patriarcas, né? Herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Irmãos, eu vejo aqui que aqueles que realizam obras da fé, eles são herdeiros eternos de Deus. São herdeiros eternos. Noé, o mundo foi destruído, sobrou quem? Noé. A gente pode dizer, nós somos descendentes de Adão, mas nós somos descendentes, da descendência de Adão, nós somos descendentes de Noé. Herdeiros eternos. Toda a geração humana veio dos 3 filhos, né, de Noé. Tá certo? Isso já está comprovado cientificamente, se é que vocês acreditam mais na ciência, né, do que em Deus. Tá? Abraão, nós somos herdeiros de Abraão, né, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, nós somos filhos, herdeiros de Deus pela fé. Não é isso? Então, heranças eternas que são deixadas por aqueles que praticam, né, que dão bom testemunho da fé. Irmãos, nossos filhos, nossa família. Aqui nós temos pessoas que já vêm de gerações e gerações de famílias evangélicas. Não é? Nós temos aqui, né, pessoas que se converteram, mas que já têm filhos seguindo. São heranças eternas, né, que vai acompanhando nosso bom testemunho da fé, tá certo? Os cristãos são herdeiros com Cristo do lar celestial, nós somos co-herdeiros com Cristo, tá certo? Então, essa é uma da fé. A outra coisa, versículos 11 e 12. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vocês vejam que sempre está citando as promessas, a palavra, a fidelidade dessas pessoas em crer, né, na palavra. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu
e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ou seja, as obras da fé produzem milagres abundantes na vida da gente. Milagres. Eu sou um milagre de Deus, irmãos. Eu sou um milagre de Deus. Não pela minha conversão, porque foi um mau milagre. Mas eu estar hoje pregando aqui para vocês foi um milagre. Quem não acredita em milagre, não acredita em Deus. Eu tinha vocês sabem que as cordas vocais, elas são duas abas, né, que se abrem e fecham quando você fala. Aqui. Quando eu comecei o meu ministério, pouco tempo depois, a minha voz começou a falhar. E eu fui no médico. O médico fez aquele exame que tem a câmarazinha, né? E eu tinha um dos lados da minha aba vocal, né, que são dois, estava atrofiada. Só tinha um normal. E aí o médico disse assim: rapaz, você tem que fazer fisioterapia para ver se você consegue suportar. E eu então fiz fisioterapia com a fonoaudióloga. Ela botava um negócio que dava um choquezinho aqui, tremendo aqui. Passei 3 meses fazendo essa fisioterapia para melhorar minha condição de voz. Mas esses 3 meses a igreja estava de joelho orando. Eu era pastor da Igreja Batista Nova Vida, Conjunto Palmeiras. Depois de 3 meses eu voltei no médico, fiz o exame de coisa. Aí ele olhou assim: você tem certeza que a corda vocal era atrofiada? Está aqui o negócio, né? Tinha foto lá. Coisa. Rapaz, está normal aqui. Está normal. As 2 cordas vocais exatamente iguais. Isso é milagre, irmãos. Quem lê aquela história na Bíblia da mão ressequida né, que a mão do cabra ressequida, Jesus mandou ele esticar a mão, ele esticou, né? Está aqui. Eu sou, né, uma prova viva do milagre de Deus. Tá certo? Eu sou um milagre de Deus. Tá? Então, quem pratica as obras da fé, tá certo? Recebe milagres abundantes na sua vida. O nosso caminhar de fé. Tá? Foi o que aconteceu com Sara e Abraão. Sara já era velha, nem ovulava mais. Mas Deus disse assim: vai ser de Sara, e foi de Sara. Abraão já estava naquele estado que caiu tudo, né? Nem a mandrágora, você já ouviu falar na mandrágora, né? Porque as esposas de Jacó ia colher a mandrágora, né? A mandrágora era a Viagra daquele tempo, né? E aí a disputa entre as esposas de Jacó pela mandrágora, né? Vocês têm uma passagem lá na Bíblia que vocês estão vendo lá. Quem vai ficar com Jacó hoje à noite? Está aqui a mandrágora, né? É uma plantinha que tem lá naquela região. Tá certo? Aí tomava lá o chazinho da mandrágora. Menino, foi filho demais, 12. Foi 12. Né? Não foi o caso de Abraão, né? Porque Abraão foi a mandrágora de Deus. Porque depois que o homem fez o Isaac, a Sara morreu, ele ainda casou com a Quetura, ainda fez mais um bocado. Né? Então ali foi a Viagra de Deus. Ali foi potente o negócio, viu? Mas aí, irmãos, milagres abundantes. Né? Milagres abundantes. Vejam aí versículos 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta.
Irmãos, as obras da fé demonstram um amor imensurável por Deus. Você sacrificar o próprio filho significa dizer que você ama a Deus mais do que seu filho. Deus mandou. Né? Agora, a fé de Abraão era tão grande que ele dizia assim: olha, Deus disse que eu seria pai de uma grande nação e que essa descendência viria de Isaac. Se Deus está mandando eu matar Isaac, significa dizer que eu vou matar Isaac, mas ele vai ressuscitar Isaac, porque ele que será da linhagem da grande nação, né, da qual eu serei o pai dessa grande nação. Veja a fé de Abraão, irmãos. Não é? Mas significa dizer que o amor de Abraão por Deus era muito maior do que o amor pelo seu filho. E ele dizia aqui que era o filho amado dele. Né? Filho amado. Eu fico imaginando, né, se nós temos realmente esse amor acima de todas as coisas por Deus. Tá? Então a gente precisa amar. Para aquelas pessoas passarem pelo que passaram, que está relatado aqui, que nós lemos, é um amor, a gente não consegue entender isso, porque a gente não passa por situações como aquelas. Mas você ser cerrado do meio, você dizer assim, olha, você pode negar, como aqueles amigos de Daniel, dizer assim, olha, você pode se curvar na estátua. Se você se curvar, você escapa da morte. Mas se você não se curvar, você vai ser lançado na fogueira ardente. E ele disse assim, não pode me lançar. Irmão, isso é amor a Deus. Muito maior do que a nossa própria vida. Porque se tem uma coisinha que é maior do que as pessoas com quem nós nos relacionamos, né, que amamos, somos nós mesmos. Nós amamos muito mais a gente do que os outros. Não é? Mas amar a Deus está acima da gente. O amor a Deus está acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Abraão, esse ato de Abraão, Deus não permitiu que acontecesse. Mas só o fato dele ir fazer, levantar o cutelo para fazer, meus irmãos, é amor demais. Acima de tudo. Não é? E uma fé indiscutível de Abraão. Tá? Eu quero terminar com os versículos 24 a 29. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Aqui é tremendo, né, irmãos? O mar se abriu e Deus disse assim, agora passa que vocês vão passar por pés enxutos. E você passando naquele corredor polonês, né? Uma coluna de água de um lado, coluna de água do outro, e você no meio. E de repente seu coração ali, ó, pum, 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 pum. Se aquela água, né, de repente estourar, estou morto.
Não é isso? É muita fé, irmãos. Muita fé. Mas aqui, o que me ensina aqui, é que Jesus Cristo, não existe tesouro maior na vida do que Jesus. Está dito aqui. Vejam aqui o que ele diz. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Não existe nada nesse mundo, nenhum tesouro nesse mundo, nenhuma riqueza desse mundo, nenhum status, poder, qualquer situação na vida que você possa imaginar que seja mais precioso do que Jesus Cristo. Jesus é o nosso tesouro. O maior tesouro que nós podemos ter na vida se chama Jesus Cristo. E por ele nós não podemos abrir mão por coisa nenhuma. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês estão abrindo mão de Jesus Cristo, o maior tesouro da sua vida. Amém, irmãos? Então esse é o capítulo 11. É a forma como eu enxergo o capítulo 11 de Hebreus. Não é? Que vocês possam refletir sobre andar pela fé. E os frutos que nós alcançamos de Deus quando nós andamos pela fé. Amém?